Boa noite. O Linha Direta de hoje trará à tona um dos maiores desastres nucleares da história do Japão, a explosão da usina nuclear de Fukushima. O país foi acometido por um terremoto do Oceano Pacífico, tendo 9 pontos de magnitude na escala de Richter, atingindo a costa leste do Japão, levando ao colapso e à explosão da usina de Fukushima 1, localizada na cidade de Okuma, no distrito de Futaba. Sendo um dos grandes exportadores do ramo da tecnologia, o país já foi palco de outros desastres nucleares, porém estes intencionalmente cometidos pelo seu atual rival econômico, os Estados Unidos. No final da Segunda Guerra Mundial, duas cidades japonesas foram alvos de bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, deixando mais de 100 mil mortos e além de todos os afetados pela radiação e a exposição à radiação. Numa época em que o mundo acompanhava a caçada do exército americano ao terrorista, líder e fundador do grupo terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, articulador e executor dos ataques ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001, em Nova York, ou então a Guerra do Iraque, no Oriente Médio, e aqui no Brasil, a posse da presidente Dilma e ao massacre na Escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro. O Japão se aterrorizou com mais um desastre nuclear. Na tarde do dia 11 de março de 2011, devido ao terremoto, os reatores da usina de Fukushima 1 entraram em colapso, explodindo e espalhando a radiação para todos os arredores da usina. Imagens mostram como era a usina antes do acidente. A construção foi iniciada em 25 de julho de 1967 e finalizada em 26 de março de 1971. Agora mostraremos como ficou a usina depois do acidente. E agora, exibiremos uma entrevista inédita concedida ao Linha Direta. Estamos aqui com um dos especialistas, Rafael. Este foi uma das pessoas que testemunhou o desastre de Fukushima. E agora ele vai dar mais detalhes pra gente sobre como tudo aconteceu. Boa noite, Rafael. Boa noite. Você poderia me apontar as causas do acidente? Bem, o acidente, né? Na verdade, melhor dizendo, a catástrofe de Fukushima foi ocasionada diferentemente da catástrofe de Chernobyl, que também foi uma catástrofe, um acidente nuclear que aconteceu entre nós. Diferentemente, né, de Chernobyl, foi ocasionada por desastres naturais. E, melhor dizendo, terremotos que foram calculados com cerca de 9,0 de magnitude na escala Richter, que a partir disso ocasionaram tsunamis que colidiram com a costa nordeste do Japão. E como as usinas se localizavam mais ou menos ali na costa e logo do lado localizava o mar, né, o oceano, ali o tsunami colidiu com as usinas, atingindo todo o sistema de refrigeramento da fábrica. E a partir disso, com também a magnitude do terremoto, destruiu a usina, liberando todo o resíduo tóxico que ali residia para toda a vida ali que estava no local. Então, as toxinas atingiram o solo, o ar e a água assim de maneira exorbitante. E você poderia me falar quais foram as medidas que foram estabelecidas Claro, para conter esse acidente? como eu estava ali, né, ali perto de onde aconteceu, de Fukushima, o estado ali, o governo, o poder local ali, destinou que todas as famílias fossem realocadas em estados e regiões, em distritos diferentes, e para que não houvesse depois a contaminação de mais mortos do que o que era estimado propriamente dito pelo acidente. Então, para você ter uma ideia, foram estimados que cerca de 500 mil pessoas foram realocadas para outros distritos. E você acha que essas medidas foram suficientes para... Bom, eu creio que foram... Desculpa. Creio que
foi o suficiente para que não ocorresse mais mortes do que realmente aconteceu. Estima-se que 18 mil pessoas morreram ali no acidente. Então eu acho que parcialmente, já que se essas medidas não fossem tomadas, muitas pessoas mais, né, iriam morrer. Só que muitas pessoas morreram, né? Então creio que parcialmente. E deixando claro que a usina não funcionava de forma errada. E tem que esclarecer isso que toda a catástrofe nuclear que ali aconteceu foi acometida por desastres naturais mesmo. Bom, muito obrigado, Rafael. Você realmente conseguiu enriquecer aqui a nossa reportagem. Obrigado. E agora a gente vai dar continuidade às nossas entrevistas com os próximos dois especialistas. Bom, João Lopes, o elemento radioativo utilizado para estar gerando energia na usina nuclear de Fukushima era o urânio 235. O urânio ele é um isótopo físsil, perdão. E do urânio a gente pode utilizar ele como um combustível em reatores nucleares, né? Aproveitando esse gancho, já vou estar falando do processo nuclear, né? Que é utilizado na geração de energia. O nome do processo é a fissão nuclear, né? Fissão, perdão. E ocorre quando o núcleo é átomo pesado, a gente tem como exemplo o urânio 235, que é justamente utilizado na geração de combustível, né? É como basicamente quando um átomo ele é bombardeado, né? Por nêutrons, né? E fazendo com que o núcleo, né, ele se divida em dois núcleos menores e libera uma grande quantidade de energia na forma de calor e radiação, né? E o nome desse processo é reação em cadeia, né? Que ele libera uma grande quantidade de calor, que é usada para aquecer a água e produzir vapor. E esse vapor é direcionado já para acionar turbinas que geram a eletricidade. Então é dessa forma que surge e conduz a energia, entendeu? Agora eu vou estar falando também um pouquinho da taxa de radiação, né? Que ela foi liberada pela usina, né, depois do acidente. E ela foi bem significativa, assim, para falar a verdade. E durante o desastre ocorreram várias falhas, né? No sistema de resfriamento dos reatores, né? E resultou em um superaquecimento e uma fusão parcial do núcleo e do reator. E isso levou à liberação de vários materiais radioativos no meio ambiente. E os principais isótopos radioativos liberados foram o iodo 131, o césio 134 e o césio 137, e dentre outros, né? Muitos elementos químicos. E a quantidade exata de radiação liberada, os efeitos associados assim variam, dependendo, né, da fonte consultada e dos diferentes estimativas, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos. E o acidente de Fukushima ele foi classificado como nível 7, né, na escala internacional de eventos nucleares, que a sigla é o INES, né. E o mesmo nível de gravidade, uma curiosidade importante agora, ele foi atribuído também ao desastre de Chernobyl, né, que foi em 1986. Mas foi extremamente prejudicial e ficou marcado assim para a história. Muito obrigado, viu, João Lopes? Bom, João Lopes, o terremoto de Fukushima, de 9,0 de magnitude na escala Richter, foi um dos maiores já registrados. Na costa nordeste do país, ele atingiu a usina nuclear de Daiichi. Milhares de moradores foram evacuados e, mesmo hoje, eles não voltaram às suas casas. Bom, os níveis de radiação já foram normalizados, mas anos após o acidente, a economia está longe de voltar a ser o que era antes. Porque muitas cidades foram destruídas, muitos desastres. Na cidade de Fukushima, capital, cerca de 60 quilômetros da usina, o nível de radiação chegou a 20 microsieverts por hora logo após o acidente. O desastre ele causou muitos impactos para a população, como náusea, vômito, diarreia, e por conta das exposições muito altas à radiação e possivelmente danos fatais aos órgãos. Ele contaminou o solo, água, o ar, resultando na destruição do meio ambiente. E logo depois de 10 anos, a economia está longe de ser o que era antes. Mesmo os moradores não querem mais voltar às suas casas e conta que muitas indústrias, comércios, casas foram devastadas
E sim, ainda ela continua ativa e cerca de 5.000 pessoas ainda trabalham, onde os 4 reatores foram danificados pelo tsunami. Bom, o Linha Direta se encerra por aqui. E se você se interessou ainda mais pelo assunto, recomendamos o filme Fukushima, Ameaça Nuclear. Obrigado pela audiência e boa noite.